Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de estudo de língua portuguesa. Nas últimas aulas, nós construímos uma base gramatical, fizemos uma introdução ao estudo da sintaxe, para que nós pudéssemos chegar até aqui agora. A aplicação da sintaxe nas frases, certo? Nos enunciados. E a gente vai começar por um assunto que causa muita confusão. É um assunto muito polêmico, o uso da vírgula. A gente aprende a usar vírgula quando a gente está sendo alfabetizado, lá no ensino fundamental, não é? E as professoras, como elas não podem falar de sintaxe com os pequenininhos, elas falam que a vírgula é uma pausa para respirar, quando a gente está lendo. No entanto, isso não é desconstruído no decorrer da formação do aluno. Ele passa a vida toda achando que a vírgula é mesmo uma pausa para respirar. Hoje a gente vai desconstruir isso e entender algumas das funções e aplicações da vírgula nas frases. Tá bem? Vamos começar pelo poder da vírgula, que a vírgula, apesar de ser um acento, uma pontuação muito pequenininha, ela tem um poder imenso quando a gente está falando de um texto escrito. A vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. Você pode falar não, espere, ou não espere. No caso, a vírgula, ela muda totalmente o sentido desse enunciado. Quando se fala para alguém esperar, você fala não, espere. No caso, a falta da vírgula, você está dizendo para a pessoa vá, não espere. Entendem? Ela pode sumir com o seu dinheiro. A pessoa tinha R$ 80,05, deslocou a vírgula uma casa à esquerda e ficou com R$ 8,05. É uma pontuação muito pequena, mas muito poderosa. Ela pode criar heróis. Isso só ele resolve. Aqui no caso a gente pode ver que esse eu lírico, entre aspas, esse enunciador, ele está menosprezando o que deve ser feito. Falando, só isso? Ele resolve, que é algo simples de se fazer. No caso, quando a gente tira a vírgula desse enunciado, a gente fala, isso só ele resolve. O que isso quer dizer? Que é algo muito, muito difícil, que só uma pessoa específica pode resolver. A vírgula, ela tem esse poder nas frases. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Aqui você vê que esse enunciador, ele tá um pouco triste, ele tá desanimado, porque ele acredita que não vai dar certo. Se a gente tirar essa vírgula do lugar e deslocar ela de trás do nada para frente do nada, a gente vai ver que a situação muda completamente. Vamos perder nada, foi resolvido. Consegue entender as nuances, os efeitos de sentido que a vírgula pode proporcionar? Por isso que é muito importante a gente dominar a vírgula, tá bem? Porque a gente costuma pensar que os sinais gráficos, os nossos símbolos, os nossos sinais de representação gráfica, eles são uma extensão da fala. No entanto, a fala e a escrita, eles são muito diferentes, pessoal. A escrita, ela é mais fluida, a escrita, ela tem ritmo, ela tem velocidade. A fala, no caso, ela tem ritmo, ela tem velocidade, a gente tem os gestos que a gente vê pessoalmente, os gestos que essa pessoa faz, a expressão facial dela, tudo isso fala. Entendem? Quando a gente está falando de um texto escrito, a gente tem só o texto para trabalhar. Por isso que é uma coisa muito mais padronizada, muito mais regrada. Por quê? A gente precisa padronizar para que não hajam ambiguidades, para que fique fácil de se entender, de quem está lendo poder entender o que você quer dizer plenamente, sem que rolem algumas confusõezinhas, tá bem? A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Tá vendo que a pessoa não quer saber. Se a gente coloca a vírgula nesse não, queremos saber. Tá vendo como muda? A opinião da pessoa muda drasticamente por conta do uso da vírgula. A vírgula, ela pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Se eu coloco uma vírgula nesse não tenha clemência. Consegue entender o efeito de sentido que isso gera? Totalmente diferente. Se a gente não coloca vírgula, por exemplo, se a gente quisesse dizer para a pessoa tenha clemência,
e a gente não coloca, ela não vai ter, porque ela não vai entender. Conseguem compreender isso? Aqui no caso, a vírgula foi um pouquinho mais além nas suas funções. Ela salvou uma vida literalmente e evitou que um rapaz se tornasse canibalista. Por quê? Vamos comer vovô, tá o rapazinho com a faquinha na mão e o vovô correndo dele, porque não quer morrer. Temos versos agora com a vírgulazinha marcando esse nosso vocativo. Vamos comer, vovô. Eles estão fazendo a refeição juntos e em paz. Vamos começar agora, pessoal, nas aplicações e nas regras que permeiam. Ah, só um minuto, tem mais um textinho aqui. Tem o testamento. Esse testamento, ele conta a história de um homem rico que, sentindo-se morrer, pediu papel e caneta e escreveu assim: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Infelizmente, ele não teve tempo de pontuar e morreu. A quem ele deixava a riqueza? Eram 4 os concorrentes. Chegou o sobrinho e fez essas pontuações numa cópia do bilhete. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Conseguem ver o que a pontuação conseguiu fazer com esse texto? Esse texto que ele não tinha pontuação nenhuma. O cara só escreveu corridão e veio a falecer. O sobrinho, aproveitando-se dessa deixa, ele pontuou esse enunciado de forma que o beneficiasse. Porque a pontuação ele tem esse poder de mudar o que está escrito. Consegue enxergar? Agora vamos ver como os outros concorrentes pontuaram esse texto. A irmã do morto chegou em seguida, com outra cópia do escrito, e pontuou deste modo: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Ela tirou a interrogação, trocou o não de lugar e mudou completamente o sentido da frase. A frase de crua, sem pontuação, e depois de pontuada a favor do sobrinho, virou uma pontuação em favor dela. Consegue enxergar isso? Agora vamos ver o que o alfaiate falou sobre isso. Ele surgiu pedindo a cópia do original e fez estas pontuações: deixe meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Conseguem ver como ele conseguiu mudar esse quadro a favor dele simplesmente com a pontuação? Agora vamos ver a decisão do juiz. O juiz estudava o caso quando chegaram os pobres da cidade. E um deles, mais sabido, tomando outra cópia, pontuou-a assim: deixe os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Muito inteligente esse pobre, né, pessoal? O autor desse texto é desconhecido, mas eu gosto muito. Agora sim, a gente vai finalmente para a aplicação da vírgula nas frases. Vamos voltar lá nas aulas de sintaxe que a gente teve, recuperar o que a gente viu sobre sujeito e sobre predicado, os termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado, eles andam juntinhos, grudadinhos. Eles não podem ser separados. No caso, a frase: meus pais trabalham juntos. Se a gente fosse falar essa frase de uma forma falada e pensar em transcrever isso para o papel, a gente poderia até pensar, se a gente pensasse que a vírgula é simplesmente uma pausa para respiração. A gente poderia sim colocar uma vírgula aqui. No entanto, na aplicação da vírgula, de forma que não cause ambiguidade, ou seja, que não haja mais de uma forma de se interpretar o mesmo texto, ele não coloca. Por quê? Porque sujeito e predicado andam juntinhos, grudadinhos. Tá certo? Aqui tem um exemplo do que não se fazer. Todos os amigos do 6º ano participaram da reunião. Tá vendo como na minha fala eu fiz uma pausa aqui? Todos os amigos do 6º ano participaram da reunião. No entanto, todo esse aqui, essa parte em negrito, todos os amigos do 6º ano, é o meu sujeito. E o que se fala sobre eles é o meu predicado. E eu não posso
separar por vírgula, sendo a frase correta sem vírgula. Todos os amigos do sexto ano participaram da reunião. Por isso, pessoal, é muito perigoso a gente pensar que a vírgula ela é só uma pausa para respiração. Um laboratório muito legal de se fazer isso é peguem o WhatsApp de vocês e quando vocês estiverem com preguiça de escrever, de ficar digitando, porque às vezes cansa mesmo, né? Vão na função do teclado escrever com a sua voz e falem o que vocês querem dizer. Pessoal, cria um texto completamente surreal, totalmente desconexo da realidade. Você tem que se esforçar muito para compreender, para conseguir aprender o sentido daquilo, porque fica muito difícil. Os sinais de pontuação eles são justamente para isso, para que não haja essa dificuldade na compreensão do texto. Eles organizam os elementos de uma forma lógica. Por quê? Justamente porque a gente não tem as nuances da fala na escrita. A gente não tem a entonação, não tem a velocidade, não tem as características próprias desse enunciador que vão caracterizar a fala dele. Por isso que a gente tem que padronizar, para quando a gente não tiver o enunciador para dizer o que ele quer dizer pessoalmente ou por áudio, para a gente não tiver a fala do enunciador, a gente poder utilizar o texto escrito, certo? Assim como não se separa a vírgula entre o sujeito e o predicado, não se separa verbos e complementos. Lembram dos complementos? Do nosso objeto direto, do nosso objeto indireto, do nosso objeto direto e indireto, dos nossos tipos de verbos transitivos. A gente não separa os verbos dos seus complementos. Como aqui no caso desse enunciado que foi escrito de uma forma equivocada. O menino comprou uma bicicleta. Na minha voz eu fiz uma pausa. Mas, gramaticalmente falando, não se pode separar o verbo do seu complemento. Temos o verbo aqui comprar. Quem compra, compra alguma coisa, uma bicicleta. Então, uma bicicleta é meu complemento de comprou. Sendo complemento, não posso separar por vírgula. Tá certo? Vamos seguir aqui. Não se usa vírgula no adjunto adnominal do nome. Pessoal, se vocês estiverem assistindo essa aula, vocês não tenham visto as aulas de sintaxe e estejam dando aquele pane no sistema, alguém me desconfigurou por conta dos termos, voltem lá nas aulas e visitem, tá bem? Porque é muito importante saber disso para poder entender a função sintática da vírgula, tá bem? Tenham paciência, assistam os vídeos e voltem aqui com a gente. Não se usa vírgula no adjunto adnominal de nome. Como, por exemplo, aqui nós temos bonito. O menino bonito comprou um carro grande. Temos aqui essa parte toda aqui, ó, menino bonito, servindo de adjunto adnominal, dando informação nova sobre o menino. Tá me dizendo que o menino é bonito. Ele separou o menino bonito por vírgula. Ficou o menino bonito comprou um carro grande, certo? Eu não posso fazer isso, porque esse bonito ele está fazendo a função de adjunto adnominal para o nome menino. Entendem? A mesma coisa aqui, ó, no comprou um carro grande. Essa parte aqui está me complementando esse objeto, está me dando uma qualidade sobre este carro, um carro grande, está fazendo a função de adjunto adnominal desse objeto. Então eu não posso separar por vírgula, porque não faria sentido. No caso, se eu colocasse o menino bonito comprou um carro grande com as duas vírgulas aqui, eu estaria formando um aposto super confuso. A gente vai ver a gente já sabe o que é aposto por conta das aulas de sintaxe. Mas mais à frente a gente vai ver como se usa a vírgula no aposto. Então não se separa adjunto adnominal do nome, tá bem? Eles têm que ficar juntinhos. Assim como o sujeito, o predicado, o complemento e o verbo. Não se separa também o complemento nominal do nome. Lembre-se do que é um complemento nominal. Complemento nominal são aqueles nomes que sozinhos eles não possuem sentido completo. Eles precisam de um complemento nominal para completar o sentido. Não lembra? Volta na aula de sintaxe. Revisita lá, pessoal. Aqui nós temos. Ele tinha necessidade. Necessidade do quê? De vender a casa. Esse vender a casa é o nosso complemento nominal, porque ele está complementando o sentido de necessidade.
Sendo um complemento nominal do nome, eu não posso simplesmente separá-lo, eles têm que estar juntos, tá bem? Faz até muito mais sentido olhando, né, pessoal? Eu não posso separar também o predicativo do objeto, certo? Aqui como no caso. Nós consideramos esta funcionária, vírgula, indispensável. Eu não posso fazer isso, porque indispensável é um predicativo de funcionária. Tá me dando uma qualidade a respeito dessa funcionária, porque ela é indispensável. Então eu não posso separar por vírgula, tá bem? Ignora a vírgula aí e vai sem. A vírgula, ela deve ser empregada para separar e isolar topônimos. O que são topônimos? São os nomes próprios relacionados com um determinado lugar, seguidos de sua respectiva data. Aqui como, por exemplo, Sertãozinho, vírgula, 31 de março de 2021, fim do período. Conseguem ver? Então, quando a gente for colocar, por exemplo, cidade, Brasil, data tal, de tal ano, a gente tem que separar esse Brasil, vírgula, e o restante das informações, tá bem? A gente isola expressões explicativas, corretivas ou continuativas representadas por isto é, ou seja, aliás, ou melhor, ou antes, com efeito, ao meu ver, por assim dizer, por outra, entretanto, no entanto, por isso e logo, entre muitos outros tipos de expressões explicativas, tá, pessoal? Vamos usar uma explicação explicativa? Coloca lá a vírgulazinha, isolando esse termo, tá bem? Aqui eu tenho um exemplo. Pretendo postar as cartas em breve, isto é, amanhã. A gente pode usar esse mesmo enunciado, não esse mesmo enunciado, mas essa mesma estrutura, se a gente quiser usar qualquer um desses tipos de expressões explicativas. Ou seja, aliás, o melhor, tudo bem? Vai adicionar uma expressão explicativa, isola ela com as vírgulas no texto. Ah, professora, mas que diferença faz a gente isolar ou não para a compreensão do texto? Quando a gente está falando de uma perspectiva um pouco prescritiva de gramática, é interessante que vocês saibam, porque a vida pede isso de vocês, entendem? Algumas funções da vírgula a gente realmente reconhece por conta da ambiguidade, algumas não. Mas esses pequenos detalhes que a gente vê, como essa questão de isolar as expressões explicativas, elas são muito reparadas quando a gente vai fazer um texto formal, certo? A gente precisa ter esse tipo de conhecimento para que a gente consiga transitar entre os vários ambientes, entre as várias variações, entre as várias variantes, né, no caso. Temos a variação não padrão, essa no caso é a variação padrão. E do mesmo jeito que a gente utiliza geralmente a variação não padrão na nossa fala, na nossa escrita em determinados momentos, não sempre, a gente tem que usar a variedade padrão, tá bem? Por isso que é muito importante a gente conhecer essas regras. A vírgula, ela deve ser usada para separar o vocativo. Lembra no que é vocativo? Não lembra? Volta no curso de sintaxe. Lá a introdução está explicando. O vocativo é aquele termo que chama alguém, tá bem? Aqui na primeira tirinha, ele fala, ele está vomitando amor. Ó o bebezinho vomitando amor, tá vendo? O pai todo satisfeito, feliz. No segundo quadrinho, ele colocou uma vírgula isolando esse amor. Ele quis dizer, ele está vomitando amor. Está querendo falar para a mãe da criança que o bebê está vomitando. No caso, amor é o vocativo, é a pessoa que ele está tentando chamar. Amor, provavelmente a namorada ou a esposa dele. Aqui temos outro exemplo também da importância de se saber usar o vocativo. A vírgula no vocativo. Aqui no primeiro quadrinho a gente tem uma pessoa, acho que é uma mulher, não sei, desesperada porque ela foi roubada. E ela diz, ajudem um ladrão. Aí ela fala, ufa, a polícia apareceu. Porque ela acha que a polícia vai ajudar ela, né? Aí o ladrão entra no carro da polícia e olha os policiais sorrindo aqui com o ladrão entrando, ele sorrindo também. Eles estão se ajudando. Ela fica sem entender, né? Mas por que você não tá prendendo ele? Aí o policial diz, vírgula, senhora. Vocês conseguiram entender o que teve de errado aí? O que aconteceu? Aqui no ajudem um ladrão, ao invés de dizer ajudem um ladrão, ela pedindo ajuda pra ela e informando que o cara era
um ladrão. Ou seja, ela deveria ter marcado o vocativo aí. Entendem? E como ela não marcou, o policial entendeu que era para ele ajudar o ladrão, não para ele pegar o ladrão e ajudá-la. Conseguiram entender? Por isso que as vírgulas são muito importantes. Não só por essa questão da norma padrão, da variante padrão, mas também para boa compreensão do texto. Conhecer essas normas faz com que você se faça esclarecer muito mais fácil através do texto, que você consiga dizer o que você quer dizer de forma clara, e faz com que a pessoa que vai ler o seu texto consiga te entender melhor também. É um ganho mútuo. Vamos ao próximo slide. Use essa vírgula também para separar o aposto. Novamente, não lembro que aposto volta no curso de sintaxe. Marta, irmão de Pedro, casou-se ontem. Quando a gente vai dar uma explicação sobre um termo que a gente falou anteriormente, a gente usa o aposto. O aposto ele pode ser marcado, você lembra que eu falei para vocês, com parênteses, travessão ou vírgula, certo? Isolando esse termo. Aqui no caso, Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. Irmã de Pedro é uma explicação sobre quem é Marta. Entendem? Dando-se uma explicação, a gente separa esse termo no aposto com vírgula. A gente isola com a vírgula. Tá bem? Porque se a gente não colocasse essa vírgula aqui, ele não estaria servindo como aposto. A gente estaria meio que especificando quem é a Marta. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A minha tia, vírgula, ruiva, vírgula, gosta muito de mim. Eu estou dizendo uma característica sobre a minha tia, uma explicação sobre ela, que a minha tia que gosta de mim é ruiva. Se eu estivesse dizendo a minha tia ruiva gosta de mim sem vírgula, eu estaria especificando que aquela minha tia ruiva gosta de mim. Isso quer dizer que eu possa ter outras tias ruivas. Entendem? Por isso a importância de marcar o aposto, para a gente marcar que isso é uma explicação sobre um termo que a gente falou anteriormente. Separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Não lembro que é adjunto adverbial, volta no curso de sintaxe, tá? Tudo isso foi falado por lá. A gente trabalhou muito bem esse aspecto da sintaxe. Aqui. Naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas. Sem que ela esperasse, repentinamente, ela apareceu. Lembrem-se que o adjunto adverbial ele faz a função de advérbio. Lembrem? Aqui, ó, repentinamente, fazendo a função e retomando. Esperasse, que é um verbo. Então, é um adjunto adverbial. Sem que ninguém esperasse, vírgula, repentinamente, vírgula, ela apareceu. Os adjuntos adverbiais antecipados, ou seja, eles não vêm no final, nem no começo, eles devem ser isolados no discurso. Se ele viesse no final, a gente teria que usar somente uma vírgula, tá? Antecipando ele. Usa-se a vírgula para indicar uma supressão de um termo subtendido na oração. Esse processo tem um nome bem esquisito de zeugma. Parece nome de gente, né? Ou elipse. Gosto mais de elipse, eu acho mais legal. Tem um probleminha aqui com o enunciado. Deixa eu corrigir para vocês. Nós preferimos chá. Eles, café. Aqui teve a supressão de um verbo, porque eu poderia ter dito nós preferimos chá, eles preferem café. Mas eu não quis repetir esse verbo. O que eu fiz? Eu fiz uma elipse. Eu ocultei esse verbo e deixei ele subentendido. Quem lê vai entender que o sentido do verbo está ali, mas ele não está materialmente expresso no meu enunciado. Consegue enxergar isso? Então, quando a gente faz uma elipse ou uma zeugma, a gente tem que marcar e isolar esse trecho em que ocorre a elipse entre vírgulas, tá bem? Eu também uso para separar orações subordinadas adjetivas e explicativas. As orações subordinadas adjetivas e explicativas, elas funcionam como aposto, só que no caso é nas orações subordinadas, tá bem? Então, Santos Dumont, que é considerado pai da aviação, foi o inventor do 14 bis. Que é considerado pai da aviação é uma explicação sobre quem é Santos Dumont. Então, eu vou isolar essa explicação entre vírgulas. Tudo bem? Assim como a gente faz com o aposto.
Usa-se a vírgula para separar orações intercaladas. Lembre-se que a gente separa as orações por vírgula, elas terminam a cada fim de vírgula. Aqui no caso, a oração não tinha terminado, mas uma outra oração já intercalou ela, porque tem um verbo ali no meio, lembra? Um verbo, uma oração. Essa oração intercalou no meio dela. O que eu vou fazer? Eu vou isolar essa oração para ela não se confundir com a outra, tá bem? As ofensas, vírgula, disse ela, vírgula, foram graves, tá bem? A gente usa a vírgula também antes das conjunções. Não lembra que é conjunções? Volta nas aulas do ensino fundamental, recupera esse conteúdo, porque lá a gente estuda as conjunções nas classes de palavras, tá bem? A gente usa mas, porém, pois, embora, contudo, todavia, portanto e logo, todo antecipado com uma vírgula. A gente não isola o termo em si, como aqui nesse exemplo. Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, mas será preciso para fazer um bom exame. O nosso mas aqui, ele não está isolado por vírgula, mas ele está antecipado. Então a gente coloca a vírgula antes da conjunção, certo? Vamos para o nosso próximo slidezinho. Antes as locuções adversativas, como e sim e não. Entretanto, não se deve isolar essas locuções adversativas com vírgula. Usa-se somente uma precedendo-as. O mesmo caso das conjunções. A gente só coloca a vírgula antes da conjunção e continua escrevendo. Tudo bem? Como aqui. Ele comprou um DVD, vírgula, e não um CD. Locução adversativa, a vírgula antecede. Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, vírgula, e sim as que ele quis. Certo? Antes de e, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes ou quando e se repetir. No caso aqui, vamos começar pelo sujeito diferente. Temos João escreveu uma carta e José arrumou a cama. João e José são os sujeitos da minha frase, só que eles estão em orações diferentes, certo? E quando a gente tem uma oração, a gente marca essa oração por vírgula. Quando eu tenho sujeitos diferentes na oração, a gente tem que fazer o quê? Tem que separar esses sujeitos por vírgula, tá bem? Como no exemplo do e. Esse é mais difícil de acontecer, é mais numa fala um pouco mais poética, até mesmo bíblica, como aqui no exemplo. Fez-se o céu, vírgula, e a terra, vírgula, e o mar. Nesse caso, tem que ser isolado, tá bem? Porque os sujeitos aí eles são diferentes. As vírgulas, elas servem também para separar termos coordenados em uma oração. Tipo quando a gente vai fazer uma lista de compras. Eu tenho que comprar tomate, cebola, pimentão, macarrão e alho, por exemplo. Aqui na minha fala eu posso falar isso, mas se eu fosse escrever eu teria que colocar: eu vou comprar macarrão, vírgula, tomate, vírgula, alface, vírgula, alho e alguma coisa, tá bem? Aqui é a mesma coisa, ó. Aos domingos reuniam-se todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos para uma agradável confraternização familiar, certo? Aqui na tirinha, nessa tirinha, a gente tem um exemplo de como se separam os termos coordenados numa oração com vírgula. As senhorinhas estão no caixa eletrônico tentando pagar uma conta. Aí uma delas diz: agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. E a outra diz: um fino, um fino, um grosso, um fino, um fino, um fino, branco, um grosso, um grossão. O que ela quis dizer? Ela tá separando os termos coordenados da oração. Entende? Se a gente faz essa listinha sempre com a vírgula, tá bem? Aqui nós temos a vírgula sendo usada para marcar pequenas pausas significativas do discurso oral do falante, que precisam ser grafadas de maneira adequada para que a mensagem correta seja passada para o discurso escrito, ou seja, para que não haja ambiguidade ou má interpretação. Ou a pessoa entender, no caso aqui, a pessoa vai entender o contrário do que você quer falar. A gente tem, nessa chargezinha, uma brincadeira com aula de português. Na época da Copa, vocês se lembram? Tem que haver intertextualidade aí, pessoal. A gente tem que lembrar de outros textos que a gente leu sobre para conseguir entender charges. As charges, elas são textos maravilhosos e multissemióticos, eles são maravilhosos.
principalmente para a gente aprender interpretação de texto. Então, uma dica que eu tenho, que eu pratico, quer melhorar com interpretação de texto? Lê charge, tá bem? Porque a charge ela faz uma questão de intertextualidade, meu Deus, intertextualidade muito grande. Você precisa recuperar vários textos, vários conhecimentos que você tem anteriores para conseguir entender essa charge. Assim como quem produz a charge pressupõe que você tenha esses conhecimentos, que você vai entender. Aqui no caso, o que a gente tem que recuperar? A Copa do Brasil. A nossa Copa que ocorreu aqui no Brasil. Vocês se lembram como as obras estavam atrasadas? Que todo mundo aí subiram, todo mundo estava falando que não ia dar tempo, e começaram a subir a tag no Twitter de não vai ter Copa? Até porque o povo também estava indignado com algumas questões políticas que vinham acontecendo. E apesar disso, a Copa aconteceu, não aconteceu? Aí a gente vê a presidente Dilma Rousseff lendo no quadro, hashtag não vai ter Copa. Ela fala, uma vírgula. Ela coloca a vírgula à frente do não e fala, não, vai ter Copa. Tá vendo como a vírgula mudou totalmente o sentido desse enunciado? De se falar que não haveria Copa, agora a gente fala, não, vai ter Copa, sim, entendeu? Muda completamente o sentido, de um sentido negativo para o sentido positivo agora. E nesse caso aqui, a vírgula, ela operou mais do que evitar a ambiguidade, pessoal. Ela operou definitivamente um milagre. Jesus ficaria orgulhoso. Temos aqui um print e diz, Rodrigo Fernandes disse, fui no cinema ontem, assistir o filme da cegueira do Fernando Meirelles. Muito bom. Aí alguém diz, sério? Ele é cego? Aí o Rodrigo Fernandes diz, melhor. Fui no cinema ontem assistir o filme da cegueira, vírgula, do Fernando Meirelles. Muito bom. Ele, agora eu entendi. Eles racham de rir. Por quê? Porque a vírgula, ela evita que haja essas confusões. Vocês conseguem visualizar isso? Por isso é muito importante a gente dominar essas regras, pelo que eu disse, pela questão da norma padrão, para a gente poder alcançar todos os espaços sociais destinados a nós, sem que haja barreiras linguísticas para que a gente consiga alcançar esses lugares e também no dia a dia para evitar ambiguidade, para evitar más interpretações. Tá bem? Aqui a gente volta a ver o poder da vírgula sob um sentido mais sintático. Não concordo com você. Negação. Se a gente coloca a vírgula, não. Concordo com você. Afirmação. No caso, a vírgula ela vai mudar até o tipo de função sintática que essa frase está exercendo, que esse termo, no caso Rita, está exercendo. Eles não veem Rita. Veem, está agindo, o Rita, no caso, está agindo como um objeto direto de veem. Já se a gente coloca a vírgula, Rita está sendo um vocativo, certo? Aqui embaixo, não coma gordura animal. O animal está agindo como um adjunto adnominal de gordura. Está trazendo uma informação nova para esse gordura. Se a gente colocar a vírgula, não coma gordura animal. Você está chamando a pessoa de animal. Virou um vocativo. Consegue visualizar? Paulo Henrique não leu a dica. Sujeito. Paulo Henrique não leu a dica. Vocativo. Conseguem ver como a vírgula ela consegue mudar completamente o sentido da frase, a função sintática que um termo tem na frase? Por isso, pessoal, é muito importante a gente dominar. Estamos terminando a nossa aula aqui. Agradeço vocês pela atenção. Tem exercícios sobre vírgula aqui na descrição do vídeo que vocês podem acessar e fazer. Uma dedicação de uns 30 minutinhos para vocês fixarem bem o conteúdo. E lembre-se sempre do nosso mantra gramatical. Na dúvida, não vai dar certo? Não, vai dar certo. Coloque vírgula, tá bom? Um beijo e até mais.